Romanos, capítulo 8, verso 18. Estou certo que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Louvado seja Deus. Irmãos, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu bastante. Ele foi preso, ele passou fome, ele passou frio, ele sofreu um naufrágio, ele foi acusado falsamente e injustamente, ele foi abandonado. Paulo sofreu muito. Diante de tanto sofrimento, o apóstolo Paulo manteve a fé e ele consegue dizer que todo o sofrimento que ele tem enfrentado não se compara com a glória que será revelada em nós. Essa passagem nos mostra o foco de Paulo. Para onde Paulo olhava, de onde Paulo tirava forças para caminhar. Paulo olhava para aquilo que Deus faria na vida dele. Paulo olhava para aquilo que o aguardava. Esse era o foco de Paulo. Era daí que Paulo tirava força para caminhar e para superar todo o sofrimento que ele enfrentava. Agora eu pergunto, será que nós temos essa mesma visão? Será que nós conseguimos manter o nosso foco na glória que há de ser revelada em nós? Será que nós conseguimos olhar não para o nosso universo tão pequenininho, tão próximo? Será que nós conseguimos olhar além das dificuldades que nós enfrentamos? E dizer que Deus é bom? E dizer que Deus tem planos grandiosos e maravilhosos para nós? Será que a nossa visão limitada consegue transcender as dificuldades financeiras que a gente enfrenta? Será que a nossa visão limitada consegue transpor o sofrimento que a gente sofre no nosso casamento, no nosso convívio familiar, no nosso ambiente de trabalho? Será que a nossa visão limitada consegue superar tudo isso e olhar além? Será que a nossa visão consegue alcançar as maravilhas que o Senhor prometeu para nós? Irmão, esse é o segredo para se seguir em frente. O sofrimento ele vem, e junto com o sofrimento vem a tristeza, vem o desânimo. E muitas vezes a gente quer desistir, muitas vezes a gente não quer mais lutar, muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes a tristeza é tanta que nós não temos mais vontade sequer de fazer alguma coisa para reverter aquilo tudo. E isso é tudo muito normal. Porém, nós não podemos permitir que essas situações todas, que essas dificuldades todas, tire o nosso foco, que abalem a nossa fé. Nós temos que ter a visão de Paulo, que a despeito de todo o sofrimento que ele enfrentava, ele continuava firme, seguro, porque ele sabia que Deus haveria de manifestar a sua glória nele. Sabe o que a gente tem que fazer? Imagina um copo d'água. Imagina que esse copo d'água seja o sofrimento que você vive hoje. Imagina que esse copo d'água seja a dificuldade financeira que você enfrenta, ou a enfermidade que você enfrenta, ou o problema conjugal que você enfrenta. Imagina que esse seja o seu problema, um copo d'água. Agora imagina uma piscina olímpica. E compare esse copo d'água com essa piscina olímpica. O que é um copo d'água perto de uma piscina olímpica? Não é nada. Não é nada. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Isso é o que Deus pode fazer por mim e por você. Deus pode nos abençoar de tal forma de que o nosso sofrimento
de hoje nem vai ser lembrado amanhã. Deus pode nos abençoar de tal forma que tudo aquilo que nós enfrentamos de difícil hoje, amanhã seja motivo de gargalhada. Se você mantiver a tua fé, a tua visão nas promessas de Deus, na grandeza de Deus, você vai ver a glória de Deus manifestada em você. Porque a Bíblia diz assim, que os sofrimentos não são comparados com a glória que será revelada em nós. Deus vai manifestar a glória dele em você, na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, puxa vida, hein? Olha como é que ele estava, olha como é que ela estava e olha como é que eles estão hoje. As pessoas vão olhar para você e vão ver a sua vida transformada. As pessoas vão olhar para você e vão ver a tua família transformada, vão ver o teu caráter transformado, vão ver o fruto do Espírito em você. Porque a glória de Deus há de se manifestar em você. A glória de Deus há de ser manifestada na nossa vida. Agora, pensa novamente no copo d'água. E agora compara o copo d'água com o oceano. O que é o copo d'água perto do oceano? Isso é o que te espera na eternidade. Essa é a glória que Deus tem para você. Você já imaginou, irmão? Tá do lado de Jesus, sentado num trono, julgando o mundo, julgando os anjos rebeldes. Você quer uma glória maior do que essa? Do que estar ao lado do teu Senhor? Do que ser poupado de toda aflição que virá sobre o mundo? Então compare o copo d'água com o oceano. O que é o copo d'água? O que é a situação que você está vivendo hoje? O que é o sofrimento que você enfrenta hoje? Diante daquilo que Deus tem para você? O que são os 80, 90 anos que nós vamos viver aqui na terra, perto da eternidade que nós vamos desfrutar ao lado de Jesus? Não é nada. Então toma posse dessa verdade e alegre-se com ela. Faça como Paulo. Olhe para a glória de Deus. Olhe para aquilo que você espera que aconteça na sua vida. E é dessa forma que você vai conseguir superar as dificuldades. É aí que você vai tirar força para lidar com os teus problemas. Você sabe o que é fé? Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. O que é que você está esperando? Você está esperando por uma solução na justiça? Você está esperando por uma porta de emprego? Você está esperando por uma solução financeira? Você está esperando encontrar o amor da sua vida? Você está esperando ser feliz no seu casamento? Você está esperando que os seus filhos cresçam e se tornem pessoas decentes? É isso que você está esperando? Você está esperando ser feliz? Pois tenha certeza de que tudo isso vai acontecer. Porque isso é fé. Fé é a certeza daquilo que se espera. Se é isso que você espera, então tenha certeza de que você vai viver tudo isso. Isso é fé. Sabe qual é o oposto da fé? O oposto da fé é a dúvida. O resultado da fé é a bênção. O resultado da dúvida é o medo. A fé, ela gera esperança. O medo gera ansiedade. A fé é a prova das coisas que não se veem. O que você vê hoje? Diante dessa situação que a gente vive, essa situação difícil, o que você vê? Você vê a tua conta bancária com um saldo cada vez menor? Você vê o teu convívio familiar difícil?
porque está todo mundo junto, confinado há muitos dias? Você vê a depressão te pegando? Você vê as contas se acumulando e atrasadas? É isso que você vê? Você vê o desemprego batendo na tua porta? Você vê o risco de ser contaminado? Isso é o que você vê. Só que a fé não é nada disso. A fé é a prova das coisas que não se vê. Então hoje, o que o Senhor diz para ti é: olhe para aquilo que você não vê. Olhe para tudo aquilo que você não está conseguindo ver. O que você não está conseguindo ver hoje? Um emprego. Pois olhe para isso. O que você não está conseguindo ver hoje? Paz e harmonia na minha casa. Então olhe para isso. Você não está conseguindo ver hoje o quê? Uma saída financeira para conseguir colocar suas coisas em ordem? Pois olhe para isso. É para essas coisas que você tem que olhar. Mantenha o teu olhar naquilo que você não consegue enxergar agora. Tenha certeza daquilo que você está esperando que aconteça. E aí Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Porque a Bíblia diz que nós vivemos como? O justo vive pela fé. É pela fé que nós temos que viver. O crente não vive por aquilo que ele vê. O crente não vive por aquilo que ele toca. O crente vive por aquilo que ele crê. Eu creio no quê? Eu creio no milagre de Deus. Eu creio na bênção de Deus. E eu tenho que viver por isso. Porque se eu não viver dessa forma, o sofrimento vai me vencer. As dificuldades irão me vencer. Se eu não viver dessa forma, eu não terei forças para superar as dificuldades. Se eu não viver dessa forma, eu serei derrotado pela depressão, pelo medo, pela angústia. Não é isso que Deus quer de mim e de você. O que o Senhor quer é que você pare de olhar para aquilo de ruim que acontece. Pare de olhar para as dificuldades e comece a olhar para a glória que o Senhor tem para revelar na tua vida. Pare de olhar para os problemas. Para de olhar para as coisas que estão atormentando a humanidade. Para de olhar para isso. Não olha para nada disso. Olha para Deus. Olha para as promessas de Deus. Para o poder de Deus. Olha para o sobrenatural que Deus opera. Olha para isso. Quando os apóstolos estavam ali reunidos num barco e Jesus apareceu andando sobre as águas, o que é que eles viam? Eles viam um barco sendo abatido por uma tempestade, por um vento. Porém, Pedro foi o único que teve uma postura diferente. Pedro foi o único que viveu pela fé. Pedro foi o único que olhou adiante. Pedro foi o único que fez aquilo que todo mundo diria que não era para fazer. Pedro saiu da segurança do barco e andou por sobre as águas. Pedro olhou para Jesus. Pedro não limitou a visão dele para aquilo que estava acontecendo. Ele olhou além. E é assim que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã. Não limite a tua visão às dificuldades. Não se entregue às dificuldades. Não se renda aos problemas. Deus é muito maior que tudo isso. Então somente creia e confie, e você vai ver essa palavra se cumprir na tua vida. Amém?